Você já imaginou como seria subir uma escada que leva ao céu? E se eu te dissesse que essa escada existe e que ela foi revelada por Jesus Cristo? E se eu te mostrasse que essa escada é a chave para a sua evolução espiritual? Olá, cidadãos do teu mundo. Eu sou o Gustavo, o seu guia nessa jornada de conhecimento e fé. Hoje eu vou te contar um dos maiores segredos da Bíblia, a escada de Jacó. A escada de Jacó é uma visão que o patriarca de Israel teve em um sonho, onde ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e que tinha anjos subindo e descendo por ela. Essa escada representa a conexão entre o divino e o humano, e o caminho da ascensão espiritual. Mas o que isso tem a ver com Jesus e com você? Neste vídeo, eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Vou te revelar o que Jesus quis dizer quando ele disse que ele era a escada de Jacó, e que nós podemos ver o céu aberto e os anjos de Deus sobre ele. Vou te levar a uma viagem pelo mundo da Bíblia, da literatura, da filosofia e até da mitologia. E vou te ensinar como você pode subir a escada de Jacó na sua vida e alcançar um nível superior de consciência e felicidade. Não perca esse vídeo incrível que vai mudar a sua forma de ver a Bíblia e a si mesmo. Vem comigo, cidadãos do teu mundo, e vamos descobrir juntos os segredos da escada de Jacó. Você sabe quem foi Jacó? Você conhece a sua história e a sua importância na Bíblia? Você sabia que ele foi o pai das 12 tribos de Israel e que ele teve o seu nome mudado para Israel por Deus? Jacó foi um dos patriarcas de Israel, filho de Isaque e Rebeca, e irmão gêmeo de Esaú. Ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú, e por isso recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que engana. E ele fez jus ao seu nome, pois ele enganou o seu irmão 2 vezes. Uma vez, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e outra vez, ele se disfarçou de Esaú e recebeu a bênção de seu pai Isaque, que estava velho e cego. Por causa dessas trapaças, Jacó teve que fugir da ira de Esaú, que jurou matá-lo. Ele foi para a terra de Harã, onde viveu com o seu tio Labão, e se casou com as suas primas Lia e Raquel. Lá, ele trabalhou por 20 anos e teve 12 filhos e uma filha, que formaram as 12 tribos de Israel. Mas Jacó não estava satisfeito em Harã, pois ele também foi enganado por Labão, que mudou o seu salário várias vezes, e que lhe deu Lia em vez de Raquel, a sua amada. Além disso, Jacó sentia saudades da sua terra natal, e queria se reconciliar com o seu irmão Esaú. Então ele decidiu voltar para Canaã, levando consigo a sua família e os seus rebanhos. Foi nessa viagem de volta que Jacó teve o seu sonho mais famoso, o sonho com a escada. Ele parou para descansar em um lugar chamado Luz e usou uma pedra como travesseiro. E enquanto ele dormia, ele teve uma visão incrível. Ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e que tinha anjos subindo e descendo por ela. E no topo da escada, ele viu o próprio Deus que lhe falou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis capítulo 28, versículos de 13 a 15. Quando Jacó acordou, ele ficou maravilhado com o que viu e ouviu. Ele percebeu que aquele lugar era sagrado e que ele tinha tido um encontro com Deus. Ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versículos 16 e 17. Então Jacó pegou a pedra que ele usou como travesseiro e a colocou como um marco e a ungiu com óleo. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E ele fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço,
e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por marco será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículos de 20 a 22. Esse foi o sonho de Jacó com a escada, que marcou a sua vida e a sua história. Mas o que esse sonho significa? O que ele nos ensina sobre a escada de Jacó? E o que ele tem a ver com Jesus? É isso que nós vamos ver na próxima parte do vídeo, onde nós vamos explorar o significado da escada de Jacó na Bíblia e na tradição judaico-cristã. Não perca, cidadãos do teu mundo, pois o que vem a seguir vai te surpreender. O sonho de Jacó com a escada é um dos episódios mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia. Mas o que ele significa? O que ele nos revela sobre a escada de Jacó? E como ele é compreendido pelos judeus e pelos cristãos? A escada de Jacó é um símbolo rico em significados que pode ser entendido de várias formas, dependendo da perspectiva e do contexto. Mas, de modo geral, a escada de Jacó representa a conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o espiritual e o material. A escada de Jacó mostra que Deus não está distante ou indiferente a seus filhos, mas que ele se comunica e se revela a eles através de sonhos, visões, profecias e anjos. A escada de Jacó também mostra que os homens não estão isolados ou abandonados no mundo, mas que eles podem se aproximar e se relacionar com Deus, através da fé, da oração, da obediência e do amor. A escada de Jacó, portanto, é uma ponte, uma via, uma passagem, que une o que está em cima com o que está embaixo, que permite o trânsito e a comunhão entre o Criador e as suas criaturas. Mas como a escada de Jacó é vista pelos judeus e pelos cristãos? Como eles interpretam e aplicam esse símbolo em suas crenças e práticas? Para os judeus, a escada de Jacó é um símbolo da aliança que Deus fez com Israel, através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A escada de Jacó mostra que Deus escolheu Israel como o seu povo e que ele lhe deu a terra de Canaã como a sua herança. A escada de Jacó também mostra que Deus protege e abençoa Israel e que ele cumpre as suas promessas, mesmo nas situações mais difíceis e adversas. Além disso, para os judeus, a escada de Jacó é um símbolo da Torá, a lei de Deus, que foi dada a Moisés no Monte Sinai. A Torá é a palavra de Deus, que ilumina e orienta o caminho dos homens. A Torá é a escada que leva os homens ao céu, pois ela ensina os mandamentos, os preceitos e os valores que agradam a Deus. A Torá é a escada que traz o céu à terra, pois ela revela a vontade, o caráter e os atributos de Deus. Para os cristãos, a escada de Jacó é um símbolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e que veio ao mundo para salvar a humanidade. Jesus é a escada que liga o céu e a terra, pois ele é o mediador, o intercessor, o advogado entre Deus e os homens. Jesus é a escada que permite o acesso ao céu, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é a escada que traz o céu à terra, pois ele é o reino, o poder e a glória, e ele veio para estabelecer o seu domínio sobre toda a criação. Mas não é só isso. A escada de Jacó também tem referências na literatura, na filosofia e na mitologia, que ampliam e enriquecem o seu significado. Por exemplo, na literatura, a escada de Jacó inspirou obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que narra a viagem do autor pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, guiado por Virgílio e Beatriz, e As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, que conta as aventuras de 4 irmãos que descobrem um mundo mágico, onde eles encontram o leão Aslan, que representa Jesus. Na filosofia, a escada de Jacó foi usada como uma metáfora para explicar conceitos como a hierarquia dos seres, a ascensão da alma e a busca pela sabedoria. Por exemplo, na filosofia neoplatônica, a escada de Jacó representa os graus de perfeição e de conhecimento que o homem deve alcançar para se unir ao Uno, o princípio supremo de todas as coisas. Na filosofia cristã, a escada de Jacó representa os degraus da virtude e da graça que o homem deve subir para se aproximar de Deus.
Na filosofia maçônica, a escada de Jacó representa os passos da iniciação e da iluminação que o homem deve seguir para se tornar um mestre. Na mitologia, a escada de Jacó tem paralelos com outras histórias e símbolos que expressam a ideia de uma ligação entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o espiritual e o material. Por exemplo, na mitologia grega, a escada de Jacó se assemelha à árvore do mundo, que sustenta o céu, a terra e o submundo, e que tem na sua copa a águia de Zeus, no seu tronco a serpente de Gaia e nas suas raízes o dragão de Hades. Na mitologia nórdica, a escada de Jacó se parece com a ponte do arco-íris, que liga o mundo dos homens ao mundo dos deuses e que é guardada por Heimdall, o deus da vigilância. Na mitologia hindu, a escada de Jacó se relaciona com a montanha sagrada, que é o eixo do universo, e que tem no seu cume o deus Brahma, no seu meio o deus Vishnu e na sua base o deus Shiva. Como você pode ver, a escada de Jacó é um símbolo muito rico e profundo, que tem vários significados e interpretações, dependendo da perspectiva e do contexto. Mas o que a escada de Jacó tem a ver com Jesus e como ela se aplica à nossa vida espiritual? É isso que nós vamos ver. Você sabia que Jesus mencionou a escada de Jacó na Bíblia? Você sabe onde e quando ele fez isso? E você sabe o que ele quis dizer com isso? Jesus mencionou a escada de Jacó no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Nesse trecho, Jesus está chamando os seus primeiros discípulos e ele encontra Natanael, que é apresentado a ele por Filipe. Natanael, que também é chamado de Bartolomeu, é um judeu que conhece bem as Escrituras e que espera pelo Messias prometido por Deus. Quando ele vê Jesus, ele fica surpreso com o que ele diz sobre ele. Jesus, vendo aproximar-se dele Natanael, disse a seu respeito: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Respondeu-lhe Jesus: "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira." Disse-lhe Natanael: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." João, capítulo 1, versículos 47 a 49. Jesus então faz uma revelação ainda mais impressionante a Natanael, dizendo: Respondeu-lhe Jesus: "Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás." E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Você percebeu a referência à escada de Jacó nessa declaração de Jesus? Ele está citando as palavras que Deus disse a Jacó no seu sonho, quando ele prometeu que ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Mas Jesus está mudando uma coisa. Ele está dizendo que os anjos de Deus não vão subir e descer sobre uma escada, mas sobre ele mesmo, o Filho do Homem. O que isso significa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que ele é a escada de Jacó, que ele é a conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o espiritual e o material. Jesus está querendo dizer que ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Jacó e a todo o povo de Israel, de que ele enviaria o seu Messias, o seu ungido, o seu Salvador. Jesus está querendo dizer que ele é o descendente de Jacó, que ele é o filho de Davi, que ele é o rei de Israel. Jesus está querendo dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo que se fez carne, que ele é Deus conosco. Jesus, portanto, é a escada de Jacó, que nos revela quem é Deus e que nos aproxima de Deus. Mas como nós podemos subir essa escada? Como nós podemos seguir Jesus e chegar ao céu? Como nós podemos aplicar esse símbolo na nossa vida espiritual? Para subir a escada de Jacó, nós precisamos fazer o que Jesus nos ensinou e o que ele fez. Nós precisamos crer em Jesus como o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Nós precisamos receber o seu perdão, a sua graça e o seu amor, que nos dão a vida eterna. Seguir Jesus como o nosso mestre e modelo, que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida,
através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos e dos seus milagres. Nós precisamos obedecer seus mandamentos, imitar as suas virtudes e manifestar os seus dons, que nos dão a vida abundante. Amar Jesus como o nosso amigo e irmão, que nos conhece, que nos compreende e que nos ajuda, através do seu Espírito Santo que habita em nós, que nos guia e que nos consola. Nós precisamos adorar, louvar e agradecer a Jesus, que nos dá a vida plena. Esses são os passos para subir a escada de Jacó, que nos leva ao céu, onde nós veremos a face de Deus e onde nós viveremos com Ele para sempre. Essa é a aplicação da escada de Jacó na nossa vida espiritual, que nos transforma, que nos renova e que nos santifica. Esse foi o nosso vídeo sobre a escada de Jacó, um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, que nos revela o que Jesus disse e fez, e que nos ensina como nós devemos viver. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você tenha se inspirado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, cidadãos do teu mundo.